Ora, numa data warehouse, nós temos a tabela dos factos, já vimos que ocupa 95 ou mais por cento do espaço total da data warehouse. Vimos também que, para ter uma ideia de quanto é que a data warehouse vai ocupar, a gente até se baseia na tabela dos factos. No entanto, nós podemos ter dimensões que se destacam das outras pela sua dimensão. A dimensão cliente, por exemplo, ou a dimensão produtos, costumam ser dimensões que são muito grandes. Está bem? Por exemplo, a dimensão lojas. Pronto, há algumas lojas, não é? Mas não se compara o número de lojas com o número de clientes ou o número de produtos que se vendem. Estão a perceber? E então, nós podemos ter dimensões que, para além de terem muitos atributos, também acabam por ter muitos registros. Podem ter até milhões de registros, se estivermos a ver para grandes empresas o número de clientes. Nestas dimensões que são mesmo muito grandes, pode-se considerar a possibilidade de se normalizar parcialmente estas dimensões. E que depois eu vou desaconselhar a fazer e não quero que a gente faça no trabalho, está bem? Porque normalizando vá lá, na dimensão produto, se vocês analisarem, a dimensão produto tem associada, por exemplo, a subcategoria, a categoria, a marca. Estão a ver? Se vocês olharem para a tabela dos produtos na base de dados operacional, tem estas outras tabelas à volta, certo? E que vocês, para criarem a dimensão do produto, vão desnormalizar. Ou seja, vão pegar nesses atributos dessas outras tabelas e colocá-los todos dentro da vossa dimensão produto. Portanto, desnormalizando. O que é que vai acontecer? Passam a ter também atributos textuais muito repetidos ao longo dos registros da dimensão do produto. Isto tudo, considerando uma dimensão que já tem muitos registros e que ainda por cima vai ter esses atributos todos, vai ser enorme e pode-se então ser uma situação típica de uma dimensão que se pode considerar desnormalizar. Está bem? Desnormalizar é voltar a pôr, basicamente, aquelas informações que a gente tinha desnormalizado, eu disse desnormalizar ou normalizar? Que nós tínhamos desnormalizado, voltar a normalizá-la, nem que seja parcialmente. Por exemplo, podia chegar aqui e ter a parte relativa à categoria e tirava da dimensão produto. Pronto, criava ali uma tabela relacionada com essa, que tinha as categorias. Ok? Ou subcategorias, ou a marca, ou qualquer outra característica que fosse importante fazer isso. Este tipo de processo, quando a gente pega uma dimensão e começa a normalizá-la parcialmente, chama-se, tem um nome muito fofinho, que é flocos de neve. São flocos de neve. E que, naturalmente, isto, se vocês pensarem bem, corresponde a hierarquias. Um produto é de uma categoria, ou de outra. Pronto, eu estou a criar hierarquias, produtos de uma categoria, ou de outra. E que correspondem aos flocos de neve que ficam mesmo fisicamente criados. No entanto, este processo tem inconvenientes que são, eu diria, importantes, graves. Para já, estão a desfazer aquela simplicidade e simetria que tem o modelo em estrela e que a gente tanto aprecia para tornar as queries mais rápidas e mais fáceis para pessoas que não sejam técnicas. Não é? O modelo em estrela, como viram, é fácil. Temos aquela tabela de factos centrais, todas as dimensões à volta. Eu posso representar aquilo lá no cubo, se forem até 3 dimensões.
dá para visualizar para nós facilmente. E consegue-se fazer as queries com facilidade. Se aquilo começa a ter outras tabelas, começa a ficar complicada, começa a perder essas vantagens relativamente à base de dados operacional. E, portanto, embora a utilização de flocos de neve, de facto, vá economizar espaço, que eram dimensões grandes, passam a ocupar um bocado menos de espaço, as desvantagens, eu diria que raramente superam as vantagens. E as desvantagens são aquilo que nos levou a fazer a Data Warehouse em primeiro lugar, que é, elas vão aumentar, portanto, os flocos de neve vão aumentar o tempo das queries, de execução das queries, passam a demorar mais tempo, porque é mais lento ter que estar a saltar entre várias tabelas do que ir a uma e ter lá a papinha toda feita, certo? E as queries, naturalmente, ficam mais complexas, deixa de haver aquela simetria, aquela facilidade de fazer os joins, e ainda tenho que andar a fazer joins por mais uma data de tabelas, está bem? Portanto, mesmo que haja estas grandes e que haja esta tentação em normalizá-las parcialmente, isso deve ser mesmo muito ponderado, está bem? E só em raros casos é ser feito, está bem? Eu diria que às tantas, às vezes, até se pode, se querendo analisar certos aspectos específicos, às tantas até poderão dar origem a outras estrelas ou factos agregados, etc. Está bem? Portanto, para o vosso trabalho, não façam flocos de neve, não quero flocos de neve, está bem? Destas dimensões grandes e outras dimensões, podemos ter um outro problema, que é, e que muitas vezes até está associado a estas dimensões grandes, já vão ver, que é, e se há atualizações? Imaginem a dimensão, agora a dimensão dos clientes. Aliás, no vosso trabalho também certamente terão depois uma dimensão dos clientes. A situação do cliente pode mudar ao longo do tempo. E quando digo situação, estou a falar de situação que tem relevo para as consultas que a gente vai fazer. Por exemplo, se o cliente muda de cidade, se calhar deixa de ir a uma loja, vai a outra. Isso pode explicar porque é que deixou de fazer compras naquela loja, se estiver a analisar as vendas de uma determinada loja, certo? Portanto, a morada ou a cidade onde o cliente vive, se calhar pode ser relevante guardar, dizer assim, em vez de só escrever por cima. Estão a perceber? Imaginemos, o cliente é de Viseu, há aqui um continente na Guarda e há um continente em Viseu. O cliente é de Viseu, ele se calhar vai fazer compras no continente de Viseu, se mora em Viseu, certo? Se o cliente passar a morar na Guarda, é o mesmo cliente, se calhar passa a fazer compras mais no continente da Guarda. Na base de dados operacional, o que é que acontece? Volta e meia perguntam, quer atualizar os seus dados? Vocês dizem, sim, agora já moro na Guarda. E o que é que isso é feito na base de dados operacional? Escreve por cima na ficha do cliente, certo? Vocês já fizeram vários programas, certamente, pronto, ok, atualiza os dados, escreve por cima do que lá estava, certo? Só que, em termos de Data Warehouse, que temos que guardar o registro histórico, quando eu estou a analisar as características dos clientes que fazem compras, se eu simplesmente escrever por cima, este cliente que era em Viseu, que fazia compras no continente de Viseu até há um ano atrás, se eu estiver a analisar as vendas de há um ano atrás, eu vou ver, há aqui muitas vendas de um cliente que está na Guarda. Porquê? Porque escreveu por cima, eu estou a analisar as vendas de do ano atrás, mas se eu vou ver a ficha de cliente, o que é que me aparece lá agora? Aparece Guarda. O que é que aconteceu? Na base de dados operacional, de facto,
perdeu-se o histórico, o que tem a informação atualizada, mas nós na Data Warehouse pretendemos guardar esta evolução das alterações. Estão a perceber? Compreendem o problema que temos aqui? Ok, então temos aqui um problema que é como guardar o registro histórico das atualizações que a gente tem numa dimensão. E volto a dizer, podem não ser todos os atributos. Por exemplo, mudou o número de telemóvel. Quero lá saber. Eu não ando a fazer estatísticas. Que raio de estatísticas é que se faz por número de telemóvel? Não é? O número de telemóvel não interessa para nada, tipicamente numa Data Warehouse. A gente está a fazer consultas a milhares ou milhões de registros simultaneamente. Não quero saber qual é o telemóvel do cliente que ficou a dever não sei o quê. Isso é para a base de dados operacional. Eles é que se lidam com um a um, poucos registros. Nós aqui é aos milhões de registros. Estão a perceber? Portanto, se mudou o número de telemóvel, não precisa estar a registrar as alterações que teve a esse nível. Tipicamente, não é? Se calhar para uma empresa de telecomunicações isso já é importante, mas para uma de vendas de artigos não. Está bem? Ok, então temos este problema de lidar com as alterações, as atualizações de uma dimensão. Eu vou-vos falar de 3 alternativas. Não são as únicas, está bem? Mas vou falar destas 3 alternativas, que são... Uma é fazer o mesmo que se faz na base de dados operacional, que é escrever por cima. É o que se faria para o telemóvel, certo? Epá, não me interessa, escreve-se por cima. Qual é o problema disto? Perde-se o histórico de quais eram os outros números que ele tinha ou quais eram os valores que tinha antes. Está bem? Segundo tipo para fazer isto é inserir um novo registro. Ou seja, para o caso do cliente que mudou de cidade, cria um novo registro com os mesmos dados do cliente, mas com uma nova cidade. E as vendas que esse cliente vai passar a fazer vão passar a estar ligadas àquele novo registro. E as antigas estão ao antigo. Portanto, eu se fizer análises estatísticas, batem certo. Estão a perceber? Pronto. Mas tem logo aqui um problema à partida, que é, já dissemos que a dimensão dos clientes tipicamente é enorme. Cada alteração que tem, eu estou a criar um novo registro, já estão a ver, ainda maior vai ficar. E depois temos aqui o tipo 3, mas o tipo 2 é muito interessante, tá bem? O tipo 3, que eu não vou guardar tudo, mas guardo tipo as 2 últimas situações. Por exemplo, ele mudou de cidade. Normalmente as pessoas não andam a saltitar de um lado para o outro muitas vezes. Por exemplo, guardo as 3 últimas cidades onde ele morou. E tenho lá as datas em que ele fez alterações. Tenho mesmo atributo cidade 1, cidade 2, cidade 3. Isto vocês provavelmente já não se lembram, mas falha logo na primeira forma normal. Mas tenho essa situação e tenho a data de mudança de cidade 1, data de mudança de cidade 2, data de mudança de cidade 3. Ok. Com isso aí não estou a criar mais registros, mas o histórico que eu fico é limitado e também pode dificultar alguma coisa a fazer consultas, não é? Porque eu tenho que ir ver aquela questão das datas, está bem? Tenho estas 3 alternativas e depois também vou falar sobre mini dimensões, ainda hoje, que é isso que vocês vão usar. Vamos só ver um pouco estes 3 tipos. Em relação ao tipo 1, que é escrever por cima, eu acho que já disse tudo e acho que toda a gente percebe perfeitamente quais são os problemas, não é? De facto, é o mais simples de tratar, não dá grande trabalho. O único problema é que perco a história, os valores antigos. E pode não ser aceitável em muitos casos, está bem? Noutros, como falei aqui no exemplo do número de telemóvel, se é que a gente está a guardar isso na Data Warehouse, não é crítico. O segundo tipo, como eu disse, que é fazer um novo registro
daquele mesmo cliente, por exemplo, se estamos a falar dos clientes, em que o campo que foi alterado é o campo que muda, não é? Todos os outros ficam iguais. É a situação que consegue, de facto, manter todo o histórico das alterações. É só criar um novo registro. E certamente que, para além desse campo, se deve pôr a data em que houve essa mudança também. Esta situação também envolve aqui algum trabalho, porque pensem nisto. O cliente na base de dados operacional, imaginemos que é o cliente 123. Na Data Warehouse, eu já cá disse que devemos usar as tais surrogate keys, as tais chaves sintéticas. Porquê? Neste caso, eu vou criar um novo registro para o mesmo cliente que é o 123. Portanto, a chave primária que vem da base de dados operacional, não posso usá-la como chave primária na minha Data Warehouse. Estão a perceber? Porque vou ter 2 clientes de 123. Por isso é que eu já disse que na Data Warehouse nós devemos usar uma chave substituta, uma chave sintética, que podem criá-la através de uma sequência. Aliás, isto vai achar para 3. Tirando a dimensão data, depois falaremos sobre isso. Das outras dimensões, a chave primária deve ser uma derivada de uma sequência. E também tem a ver com isto, está bem? Então, continuem a pensar nesta questão do cliente 123. Era o 123, então vou ter um número associado. Imaginemos que era logo 1, para facilitar aqui. E depois, ele mudou de cidade. É o mesmo 123 e ficou com o número 2. O que acontece quando eu depois vou pesquisar aquele cliente, por exemplo, para fazer uma nova venda. Vou fazer agora uma nova venda. É uma venda feita ao cliente 123. Qual dos 2 registros é que eu vou usar? O 1 ou o 2? É o 2 que é o novo. Mas, então tenho que arranjar uma forma de saber qual é que é o novo, está bem? Neste caso, se calhar disseste, é aquele que tem a chave primária maior. Né? É 1 ou 2. Mas nós podemos ter uma chave, podemos ter um atributo que mostra as alterações que houve. Ou seja, tenho o cliente 123. Eu acho que até tenho um slide com isto. Está aqui. Tenho o cliente 123 e depois tenho um outro atributo que diz 0, ou seja, é a versão original. Houve uma alteração, passa a ser cliente 23 e depois tem o atributo que passa a ser 1, para além da chave primária, está bem? Cliente 123 e atributo 3 e até sei quantas alterações é que ele já sofreu. Estão a perceber? Portanto, posso fazer a gestão dessa maneira. Ou então posso concatenar o 123 com esse valor que vai sendo incrementado e daí fazer a chave primária. Mas eu não acho que isso seja a melhor solução, está bem? Para mim, a melhor solução é ter uma surrogate key, temos a chave primária da base de dados operacional, que é um campo na nossa dimensão, e temos mais um campo que vai mostrar as alterações que vai sendo incrementado. Pronto. Ok, mas dá algum trabalho, quando digo trabalho, depois vai-se refletir também em programação e em tempo despendido, está bem? Mesmo nas consultas. Mas desta forma consegue-se registar todo o histórico, certo? Todas as alterações que foram feitas. Um problema deste tipo, como eu já disse, é que esta dimensão pode crescer bastante, está bem? Até há um nome para isto que vai aparecer ali mais à frente, que é o Rapidly Changing Monster Dimension. São estas dimensões monstruosas que ainda por cima estão a ser alteradas rapidamente. Porque, nomeadamente dos clientes, acontece isso, certo? Casou, ou seja, passou de um estado civil para outro,
isso é uma alteração importante, ou mudou do local de residência, ou mudou o seu nível socioeconómico. Tudo isso vai fazer alterar as compras, o número de filhos que tem, certo? Portanto, isso altera bastante o tipo de compras que são feitas e, portanto, convém analisar se uma empresa quer ver o perfil do utilizador que compra fraldas. Não é aquele cliente que há 3 anos era solteiro. Não, esse só comprava cerveja, agora anda a comprar fraldas. Porquê? Não é? Estão a perceber? Portanto, fraldas e whisky, que é para ver se esquece, não é? Só. Ok. Atributos tipo 3. Pronto, é aquela situação, eu não vou dizer que acho muito interessante, mas certas situações serão certamente, não é? Até porque às vezes o número de estados diferentes podem ser bastante reduzidos. Que é atributos para registrar alterações, como eu já tinha dito. Na tabela dos clientes tenho, o exemplo que aqui está é o estado civil anterior e o estado civil atual. Ok, guarda essas duas coisas, está bem? Estamos no período do IRS. No IRS, quando se preenchem o rendimento do trabalhadores individuais, ok? Aparece lá o rendimento deste ano, do ano anterior e de há 2 anos, não é? Pronto, uma coisa deste ano. Se é importante esses valores, então podem, e só são 2 ou 3 situações, até se poderão criar atributos com isso. E poderá ser necessário pôr outros atributos, como eu disse já, que é a data em que houve mudança de uma situação para outra. No caso que eu disse do IRS, é do ano anterior, ok? É fácil pôr lá o ano. No caso que aqui tenho mudança de estado civil, convém ter uma data, porque não é um ano civil para o outro, terá que se pôr uma data, está bem? Este tipo 3 é simples de trabalhar, mas a informação histórica que mantém é mais limitada, está bem? É só aquelas vezes. Muito bem, então já tivemos aqui a ver 3 tipos de possibilidades para guardar alterações, está bem? Vocês no vosso trabalho, eu nem vos vou pedir para usar nenhum destes 3 tipos, embora possam também usar, mas não vão ter necessidade, porque eu vou pedir para vocês usarem mini dimensões. Mini dimensões. Também é um nome fofinho, não é? É como os flocos de neve. Só que estas aqui dão o mesmo jeito, está bem? O que é que são mini dimensões? Vocês já podem dizer, são dimensões, só que mais pequeninas. Mas não é só a questão de serem mais pequeninas. Vamos ver que elas vão nos ajudar bastante, até nesta parte de registar alterações. E o facto é que eu sempre achei muitíssimo interessante isto das mini dimensões. Bom, vamos ver. Imaginem então esta tal dimensão muito grande. Tem muitos registros e que necessita de atualizações. Tenho seguido aqui o exemplo da dimensão dos clientes, podemos seguir a dimensão dos clientes, está bem? É uma dimensão muito grande e necessita de muitas atualizações. Esta dimensão até pode causar, por causa disso, aqui problemas de atraso na execução das queries, porque tem tantos registros e eu estou para os clientes a duplicar aquilo para guardar as alterações que depois fica mesmo monstruosa. Então, usar uma solução do tipo 2, que é criar um novo registro, não é solução, a dimensão já é muito grande.
E para resolver um problema estamos a causar outro. Então, qual é a solução para melhorar a performance das queries e, ao mesmo tempo, registar as alterações? A solução para isso, e estão a ver, como é criar o quê? Pegar naqueles registros que mudam e colocá-los numa tabela à parte. Por exemplo, o Estado Civil. Vamos pensar no Estado Civil. Eu tenho a dimensão do cliente. Na dimensão do cliente, deixo de lá ter o campo do Estado Civil. Está bem? E crio uma tabela com os Estados Civis todos possíveis. Não são muitos também, mas pronto. Está bem? Tenho uma tabela com os Estados Civis. E tenho a tabela de cliente e a tabela com os Estados Civis. E ambas essas tabelas estão ligadas à tabela dos factos. Quando é feita uma venda de um cliente, eu vou ver qual é o cliente na tabela dos clientes. É o Joaquim. Pronto, é o Joaquim. E ele é casado ou solteiro? É solteiro. E na tabela dos Estados Civis, escolho solteiro. Portanto, na tabela dos factos, eu fico com um relacionamento para o Joaquim e com um relacionamento para o solteiro. Estão a ver? Na venda atual. Entretanto, o Joaquim casa-se. Vou fazer uma venda para o Joaquim. O relacionamento é para a dimensão do Joaquim, ok? Para a dimensão do cliente, que é o Joaquim, e para a dimensão dos Estados Civis. Já não é solteiro, já é casado. Ou seja, ele mudou de Estado Civil e eu nem tive que acrescentar mais registro nenhum à minha data warehouse. Quando faço uma nova venda, estou a usar um novo Estado Civil. Estou a perceber? Ele pode mudar de Estado Civil quantas vezes quiser, que as minhas tabelas não ficaram com mais registros. Só falta aqui um pormenorzinho. Quer dizer, qual é o Estado Civil atual do Joaquim? Então, da tabela da dimensão dos clientes para a tabela dos Estados Civis, faço um relacionamento que diz qual é a situação atual. Ou seja, eu se quiser saber qual é o Estado Civil do Joaquim, eu vou à dimensão dos clientes e vou ver qual é essa chave estrangeira, vou à mini dimensão dos Estados Civis e já vejo qual é o Estado Civil que lhe corresponde. Quando o Joaquim muda de Estado Civil, eu tenho que atualizar aquela chave estrangeira. Mas é a única coisa que tenho que atualizar. Não tenho que dizer, não tenho que criar outro registro, nada. O cliente é o mesmo, a tabela dos Estados Civis é a mesma, eu só mudei, foi aquela chave estrangeira, que se chama auto-trigger. Portanto, está aqui. Se chama auto-trigger. E dessa forma, esta tabela que é muito grande, que sofre muitas alterações, não aumenta com as alterações e consigo fazer queries também com bastante desempenho. Para já porque ela não aumentou e depois porque eu posso responder a perguntas do género: quero saber as vendas dos solteiros em janeiro deste ano. Eu nem sequer preciso de ir à tabela, que é muito grande, dos clientes, à dimensão dos clientes. Basta-me ir à mini dimensão dos Estados Civis. Estão a perceber? Vejam lá, perceberam isto? Está mais ou menos representado aqui neste slide. Mas, para além do Estado Civil, na mini dimensão pusemos outras coisas. Já lá vou. Mas, para já, o que eu queria que percebessem era esta situação. Conseguimos aqui, com esta técnica de usar as mini dimensões, resolver estes dois problemas de uma só vez. O desempenho, porque eu estou a colocar na mini dimensão até atributos que mudam e que muitas vezes até são consultados
separadamente dos outros, dos clientes, não é? E consigo manter o registro histórico. Vejam, eu posso não saber em que data é que o cliente mudou de solteiro para casado. Mas se calhar nem me interessa. O que me interessa é que as vendas, quando ele está solteiro, estão corretamente definidas, e as vendas que foram feitas a ele, quando ele está casado, também estão corretamente definidas. E, portanto, quando eu vou analisar as vendas de clientes solteiros, ou de homens solteiros, ou de homens casados, eu estou a ir buscar os dados corretos. Perceberam? Porque estão associados na dimensão, na mini dimensão dos Estados civis, estão associados ao Estado civil adequado. Fazendo desta maneira, interessa. Vamos a ver se eu faço assim. Fazendo desta maneira, nós conseguimos melhorar o desempenho das queries, mas podemos estar aqui a criar um outro problema, que era, imaginemos se para cada atributo deste género eu tinha que criar uma mini dimensão. Ora, não vale a pena fazer isso. O que acontece é que, tipicamente, numa mesma mini dimensão, nós associamos vários atributos. Vou dar um exemplo. Vou associar o estado civil e a faixa etária. Então, faixa etária não é a idade. Idade seria o 100 e tal valores. Faixa etária é do 0 ao 5 ou do 5 ao 10, não faço ideia. Está bem? Então, o que é que eu faço com a faixa etária e o estado civil? Eu crio uma tabela com todas as combinações desses dois campos. Estão a perceber? Ou todas as combinações possíveis, não é? Do 0 ao 5, em princípio, não está casado, não é? Ou viúvo. Mas todas as combinações que são passíveis de existir, eu coloco-as nessa tabela. Claro que fazendo todas as combinações, aquilo fica um bocadinho maior, mas mesmo assim, tipicamente são poucos valores, a tabela fica pequena. E fazendo essas combinações, eu posso ver aquele cliente tem desta faixa etária e está solteiro. Pronto, e então o auto-trigger está ligado para essa combinação. Mudou de não sei o quê. Ok, o auto-trigger passa a apontar para outro registro. Está bem? Em que tem esses valores de faixa etária e estado civil correspondentes. Portanto, vocês no vosso trabalho têm que fazer mini dimensões. Eu estou a dar aqui exemplos de mini dimensões até associados à demografia do cliente. Podemos ter a faixa etária e mesmo o género, se é masculino ou feminino. Pode-se dizer, ok, embora isso não muda ou não seja frequente mudar, mas muitas vezes são consultados juntamente com os outros. Então, em vez de estar a pesquisar a tabela muito grande dos clientes, pesquisa-se na mini dimensão. Nas vossas mini dimensões que vão ter que criar, eu peço também para colocarem faixas, gamas de valores. Gamas de valores são coisas como a faixa etária que eu tive aqui a explicar, está bem? Faixa etária, nível de rendimento, estão a perceber? Coisas deste género, em que a pessoa ganha 852,50 €. Está bem? Está na faixa, no nível de rendimento entre os 800 e os 1000. Estão a perceber? Que é para aquilo ali não crescer exponencialmente. Estão a perceber? E porque as consultas que se vão fazer, não interessa o valor exato que o cliente ganha. Interessa dentro daquele nível de rendimento. Tenho estes produtos à venda para aquele nível de rendimento de cliente. Estão a perceber? E é isso que interessa
que interessa ter. Pronto, então, acerca das mini-dimensões para já, é isto, só para realçar mais uma vez que com a utilização das mini-dimensões é tipo um win-win situation, não é? Porque permite economizar o espaço e também, ao mesmo tempo, aumentar a velocidade. E se calhar ainda diria mais de uma maneira elegante e relativamente fácil de implementar, sem coisas esquisitas, estão a perceber? Parece-me que é straightforward, que é linear a forma como isto é usado. Por último, só falar aqui um bocadinho sobre eventuais relacionamentos de muitos para muitos que podem surgir. Há situações em que pode haver necessidade de relacionamentos de muitos para muitos. Isto deve ser evitado, mais uma vez, porque estamos sempre que queremos quebrar aquela harmonia do modelo em estrela. Repara que as mini-dimensões não quebram a harmonia do modelo em estrela. Continua a ser uma tabela ligada à tabela central, está bem? Fica com mais o alt trigger. Mas não atrapalha. Agora, numa situação em que uma dimensão tem um relacionamento de muitos para muitos com outra coisa, por exemplo, se tivéssemos aqui os autores de um livro, para um determinado livro, um livro tem vários autores, cada autor está em vários livros, se isso está uma dimensão, é um relacionamento de muitos para muitos. Numa situação deste género, poderá ser necessário criar a tal tabela que faz a ponte, bridge table, também na Data Warehouse. Mas pronto, eu digo sempre que isto, mais uma vez, é de evitar. Às vezes, nessa tal situação que eu estava a dizer, até se pode ter, num dos campos da tabela, ter lá a lista dos clientes. Outras vezes, esta situação pode-se resolver criando uma nova modelo em estrela. Está bem? Mas pronto, pode haver a necessidade em certas situações de criar esta tal bridge. Também não acontece no vosso trabalho, está bem? Mas é uma situação que pode surgir.